E às vezes, no caso, você pensa assim, nossa, ali deveria ficar preso, mas não teve esse requerimento. Eu não posso deixar preso, por exemplo, numa audiência. Se não tem um requerimento, eu não posso atuar de ofício ali naquele primeiro momento. Olá, juristas! Está começando mais um episódio do nosso podcast Fora dos Autos. Um podcast feito para revelar o direito como ele realmente acontece, na prática, nos desafios do dia a dia e nas experiências que vão muito além da faculdade. Aqui a gente não trabalha com respostas prontas, a gente traz vivências reais. Em cada episódio, você vai ter a experiência de saber como que é a prática do dia a dia de profissionais como juízes, promotores, advogados, aqui no nosso podcast. E se você quer enxergar o direito além da sala de aula, você está no lugar certo. E já anota aí, o nosso podcast vai ao ar todo último sábado do mês, às 18 horas nas nossas redes sociais, então vocês não percam. Este episódio conta com o apoio de parceiros que acreditam no poder da educação e no fortalecimento do direito. A loja Labor Santo, levando elegância e sofisticação para quem vive o universo jurídico no dia a dia. O Café Rio Brilhante, que valoriza a tradição, qualidade e bons encontros, porque toda conversa relevante também merece um bom café. E o Grupo Gilberto Miranda da GIMA, referência em credibilidade e compromisso, apoiando iniciativas que aproximam o conhecimento da prática. E também o Cicobi, fortalecendo conexões, apoiando a iniciativa que impulsiona e o desenvolvimento da nossa comunidade. Nosso sincero agradecimento a todos os nossos parceiros que apoiam esse projeto. E hoje nós temos uma convidada especial que pode nos representar com excelência como que é a prática do direito, a responsabilidade e os desafios na sua forma mais sensível e complexa. Ela é juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, atua atualmente na 3ª Vara Criminal da comarca de Ariquemes. Ingressou na magistratura em 2016 e desde então vem atuando diretamente na condução de processos criminais, lidando diariamente com decisões que impactam vidas, liberdade e justiça. Também exerce funções na Justiça Eleitoral, contribuindo para a garantia da lisura do processo democrático. Doutora Catiana Viana Lima Meira, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco no nosso podcast. Obrigada, é um prazer também poder participar dessa semana jurídica. Doutora, e a gente começou aqui dando uma breve introdução, mas a gente sabe que o currículo é bem mais longo. Mas para a gente conhecer um pouquinho melhor, apresenta, fala pra gente quem a doutora é, como é que começou o interesse na área do direito, de onde a doutora é daqui do estado mesmo ou veio de fora? Conta um pouquinho, se apresenta. Eu sou aqui de Rondônia mesmo, de Ji-Paraná. Eu fiz faculdade de Direito ali na faculdade da UBRA, de Ji-Paraná. No início, o direito não estava nos meus planos, né? O que eu pretendia fazer era odontologia, né? Inclusive, eu cheguei a passar no vestibular de odontologia em Porto Velho, mas minha mãe não deixou embora, né? E o que tinha era o direito, então eu fiz o direito. Até o 3º período, mais ou menos, eu fiz a faculdade meio contrariada, mas com o tempo, né, a gente vai naquelas primeiras matérias, né, filosofia, sociologia, que ela não conseguia, né, me encontrar ali, mas com o tempo, quando a gente foi passando para as matérias de direito mesmo, comecei a gostar do curso mesmo, e aí foi com o tempo eu fiz o estágio no Ministério Público, que também foi uma experiência muito importante para mim. Durante aquele estágio eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com promotoras que me incentivavam bastante a estudar, porque depois que eu comecei a gostar do direito, eu já sabia que eu não queria advogar, né? Era algo meu, não quero advogar. Meu pai é advogado, mas eu não queria. Eu queria ser aprovada num concurso público. Inicialmente era só isso, ser aprovada, independente em qual. E aí no Ministério Público eu fiz o estágio, né, durante os 2 anos, coincidiu que eu acabei a faculdade, acabei o estágio e foram criadas lá em Ji-Paraná 3 vagas para assistente de promotoria, que é um cargo comissionado. E naquela época nós éramos em aproximadamente 13 estagiários, foram criados só 3 cargos, né, que era um assistente para cada 2 promotores, e aí eu fui convidada, a única estagiária que foi convidada a assumir esse cargo de assistente, que era um assistente para cada 2 promotores. E aí eu fiquei 2 anos, né, como assistente de promotoria, e naquele período ali, 4 anos ao todo no Ministério Público, fiquei assim, não, agora já sei o que eu quero ser promotora de justiça. Então só vou fazer concurso para o Ministério Público, né? E foi o que eu fiz, só fazia, depois que eu acabei o curso de Direito, só fazia concurso para o Ministério Público.
E aí, em 2006, eu já tinha sido aprovada num concurso, mas não tinha sido nomeada ainda. Passei no concurso, fui nomeada no concurso da Justiça do Trabalho, no cargo de técnico judiciário, né, do Tribunal Regional da 14ª Região. E aí, não era um cargo privativo, né, de bacharel em Direito, mas era um concurso federal, então não tinha como abrir mão, né? Então, eu saí do Ministério Público e fui para a área trabalhista, e fui lotada ali na vara do trabalho de Pimenta Bueno. Quando eu fui para lá, o que aconteceu? Aquele meu sonho de ser promotora, né, no começo ainda permaneceu por um tempo, mas como eu tava lá, trabalhava só com direito do trabalho, acabou que eu desisti. Não, quer saber, eu vou continuar no Ministério Público, mas vou para o Ministério Público do Trabalho. Então, eu parei de estudar para o Ministério Público Estadual e comecei a estudar para o Ministério Público do Trabalho. Cheguei a fazer uns 2 concursos, não passei. E aí, o que aconteceu? Eu decidi que eu ia voltar. Não, vou voltar para o meu objetivo inicial, que é ser promotora. Então, nisso, quando eu voltei, assim, vou começar a estudar de novo para o Ministério Público, eu fui passando, né, no concurso que se abriu naquela época, passei na primeira fase, passei na segunda fase, até então eu só passava na primeira fase, né? Na segunda fase já reprovava. Aí fui passando nisso, durante esse trâmite desse concurso, fui nomeada para um outro concurso, né, que eu sempre fui concurseira. Aí passei no concurso para analista judiciário, né, da Justiça Federal, e aí eu fui nomeada lá na subseção judiciária de Guajará-Mirim. Então, fui para lá, nessa época eu já tinha me casei em 2009, e nessa época do concurso do Ministério Público eu estava grávida. O que aconteceu? Fui para a oral do Ministério Público, só que daí estava faltando uns 10 dias para eu ganhar neném, acabei ficando muito nervosa, né, aquela experiência que eu estava falando antes do início da gravação, e acabei reprovando. Reprovei no concurso do Ministério Público e aquilo me deixou abalada, né? Algo assim que realmente abala, porque é um esforço muito grande, né? E naquela fase que eu estava vivendo, né? De primeiro filho, mas eu resolvi que não ia desistir, né? Então, nesse período que eu estava fazendo o concurso do Ministério Público, surgiu o concurso da magistratura e até então eu nunca não tinha feito concurso, né? Foi o primeiro concurso da magistratura que eu fiz. E aí eu fui passando, na primeira fase, a minha filha estava com uns 2 meses. E aí eu tive muito apoio do meu marido, da minha mãe, que ficava com a minha filha, né, na parte da tarde para que eu pudesse estudar. E aí fui fazer o concurso, fui passando, até que o primeiro concurso da magistratura que eu resolvi prestar, eu fui aprovada, né? Não era o meu sonho inicial, mas acabou que eu acredito que a magistratura, ela é mais o meu perfil do que o Ministério Público, né? Até pela minha característica que sou mais tímida, não sou tão falante quanto, acredito que precise o promotor. E é interessante, né, olhar essa experiência mesmo, assim, uma trajetória que inspira. Porque muitas das vezes a gente vê atualmente, né, como juiz, às vezes a gente acha que é fácil, né? A gente olha assim e fala, nossa, olha que inspiração, mas a gente, até para os próprios juristas, né, operadores do direito e estudantes, serve de incentivo, de olhar que tem uma certa bagagem, né? Que é exatamente o nosso propósito de olhar, sabe, todas as áreas ali, como é que realmente a gente tem um longo caminho a percorrer, mas que vale a pena. E o importante é não desistir, independente da dificuldade que vier, né? Não podemos desistir, porque se tivesse desistido, tinha acabado ali com aquela reprovação da oral. E a gente também olha que não tem problema a gente mudar de área, né? Não começar gostando de uma área. Ingressou não querendo nem advogar, isso acontece também muito. Muitas vezes começa no direito, eu quero concurso. Eu lembro que uma vez teve uma palestra de uma advogada lá na faculdade, e aí ela falou assim, quem quer ser advogado aqui, levanta a mão. Pouquíssima gente levantou. Ela falou assim, eu tenho uma péssima notícia para vocês que tá querendo concurso. A maioria de vocês vão ser advogados. E por que acontece isso? O direito, ele é assim, a gente começa com algum pensamento e durante o curso a gente vai se encantando por outras áreas ali, e acaba mudando a rota. Até pelas oportunidades, né, que a gente Também vai surgindo na nossa vida, né? Que às vezes nos leva para um caminho que talvez no início não era aquele nosso propósito, mas que está tudo nos planos de Deus, né? É verdade. Sim. Porque, como você falou, não tinha planos de ser juíza, você foi fazendo o concurso, foi dando certo. Foi dando certo. E o da magistratura foi de primeira, né? Foi de primeira. Então, realmente, assim, quando a gente vê que o caminho é aquele ali, não tem jeito. Exatamente. E na sua trajetória de estudante, de concurseira, qual, assim, que você olha, que você vê que foi a sua maior dificuldade nesse período? A maior dificuldade nessa trajetória foi exatamente aquele momento que eu reprovei na prova oral, né? Porque eu já
tava, né, já tinha sido difícil, porque eu fiz aquele concurso grávida, né? E aí é muito mais difícil você estudar grávida, né? Porque você tem toda, né? Era a minha primeira gravidez, e aí no final ainda reprova. Meu Deus do céu, foi a parte mais difícil para mim, foi essa daí. Mas eu não desisti, porque eu tenho colegas, né, que tiveram essa experiência de reprovar na prova oral e desistir. Então, o que eu fiz? Quando eu já tinha essa experiência negativa, reprovei na prova oral. Quando eu cheguei na prova oral da magistratura, eu peguei e procurei cursos de oratória, e aí eu me inscrevi no curso lá no Rio de Janeiro, na Rogéria Guida. E aí fui para lá, antes da prova oral, fiz o curso, até para eu me sentir mais confiante e não cometer os mesmos erros. Porque na prova oral do MP, o que aconteceu? A prova era fácil. Isso que eu fico pensando, meu Deus, eu sabia todas as perguntas. Inclusive, o examinador fazia as perguntas e eu lembrava assim, nossa, essa pergunta aí, tá, a resposta tá naquela página do lado direito, do lado esquerdo do livro. Mas eu só não conseguia falar. Por conta do nervosismo, não conseguia me expressar, mas eu sabia responder. Acontece muito frustrante. A gente na prova fazendo, eu lembro dessa coisa, eu anotei no post-it rosa, exatamente. Mas você não lembra o que eu escrevi. Exatamente. É desse jeito, Mas é bom também a gente entender que essa bagagem que a gente traz, a gente não nem sempre consegue de primeira, né? E ainda mais assim, você mencionou que sempre quis a promotoria e reprovar, então te deixa um pouco baqueada, né? Sim. E pensa, gente, era o concurso da minha vida, exatamente. Eu não consegui. Aí depois eu pensei, agora não me quis, também não quero mais. E teve algum momento assim que, por mais que depois a doutora olhou e falou, não, eu vou passar por cima disso. Mas teve algum momento que veio aquele pensamento assim, não, eu vou desistir disso daqui, não vou mais atrás? Depois que eu tomei posse, não teve nenhum momento que eu pensei em desistir, né? Eu tive um problema durante o concurso. O concurso são várias fases, né? A primeira fase é objetiva, subjetiva, depois tem a prova da sentença, depois psicotécnico, oral e depois ainda tem um curso de formação. Na semana do psicotécnico, eu tive um problema, né, familiar, porque a minha filha era bebê, ela, numa noite, assim, eu ia viajar no domingo à noite para Porto Velho, e a segunda-feira de manhã já ia começar a semana do psicotécnico, na época era uma semana o psicotécnico. E aí ela ficou doente e precisou ficar internada. Então, foi uma situação, assim, que eu só não desisti porque eu tive apoio, né, tive apoio do meu marido, da minha mãe, da minha irmã, que ficaram revezando. Mas eu tinha falado, não, então não vou mais, porque como é que eu vou para Porto Velho, ficar lá uma semana com a minha filha internada? Mas graças a Deus eu tive esse apoio e prossegui. E assim, voltando assim mais para a prática, o que a magistratura e a sua carreira te ensinou que você não viu na faculdade, que você não aprendeu? Que na faculdade a gente tem a nossa base jurídica, né? Sim. A gente aprende assim, toda a instrumentalidade das normas, né? Só que é só com a prática que a gente adquire as experiências, né? Sem a prática a gente não tem experiência nenhuma, né? E aí cada experiência que a gente vivencia agrega para o nosso conhecimento e para como que eu vou agir na próxima vez que tiver me deparar com uma situação como essa, né? A prática, eu acredito que é algo que sempre facilita a nossa atuação e sempre melhora a nossa atuação por conta disso, que o conhecimento que é nos agregado, né? E no caso assim, da magistratura, é uma profissão que você faz audiências, no meu caso, faço audiências quase todos os dias. Então, você lê o processo, você pensa assim, você tira uma conclusão, mas quando você chega na hora da audiência e vê, meu Deus, olha, eu tinha pensado que era assim, mas quando você ouve a vítima, ou até ouve o réu, você vê que é uma situação diferente daquilo que você imaginou. Então, a prática, ela nos torna também a ter uma sensibilidade maior, né? Até verificar essa situação, meu Deus, olha como essa situação deixa essa pessoa apreensiva. Sim. Faz com que a gente tenha mais cautela, como é que vai julgar, tenha mais responsabilidade, né? Porque toda decisão, ela influencia muito a vida das pessoas. Pode mudar completamente. Pode mudar completamente. E é algo que a pessoa pode estar esperando há anos, que vai resolver a vida dela. Às vezes, pra gente, assim, meu Deus, é só um processo, mas por trás de cada processo existem vidas, né? Existem pessoas que talvez dependem daquilo ali para continuar vivendo. E até um dos nossos temas que a gente ia falar mais pra frente, mas já que a gente entrou nesse assunto, é como é que é a sua atuação na prática ali, como juíza, quando chega um caso, um processo, como é que é assim? Porque tem um lado técnico, mas também precisa conciliar com o lado humano, assim, de olhar e analisar
ter uma sensibilidade maior com aquele determinado caso? Como é que é ali a atuação na hora ali, na prática, de fazer as sentenças e tudo mais, Sim. e analisar cada caso? Tem que, como juíza, o que eu faço? Eu sempre estudo os processos das audiências com antecedência. Até porque não gosto de ser pega em surpresa. Meu Deus, tinha uma situação ali que eu nem vi, né? Aí o advogado vai levantar na hora e eu me pegar de surpresa. É algo que eu não gosto. Então, eu sempre estudo o processo com antecedência. Esse estudo e depois, quando você ouve as pessoas... Vou te interromper um pouquinho porque eu me distraí. O que era a pergunta mesmo? Como é que é a atuação na questão humana e a questão técnica na aplicação das sentenças? Tá bom. E aí, o que a gente verifica? Né? Que, às vezes, quando a gente estuda o livro, estuda a norma, é uma coisa fria, né? E quando você vai ter o contato com as pessoas, você tem aquela noção de como a sua decisão vai impactar cada vida. Né? Então, eu acredito assim, que é diferente, né? Aquilo que está ali no papel e aquilo que você vivencia e tem que decidir na hora. E uma coisa que a gente sempre aprende também durante o vitaliciamento é a questão da prudência e ter a questão também do impacto que as decisões elas vão surtir não só na vida das pessoas, né, que estão sendo ali julgadas, mas uma decisão que também pode impactar toda uma sociedade. Né, que nem, por exemplo, tem casos assim que chega no judiciário, eu não passei por uma situação dessa, mas sei de colegas que passaram, que vêm pedidos para interditar presídios. Aí você pensa, meu Deus, vou interditar o presídio, o que vai fazer com os presos? Vai para onde? Né? Chega pedidos assim no plantão, que essas situações eu já tive, né? Chega de pedidos pedindo vaga de UTI. Né? E você fica assim, meu Deus. Mas existe, né, um cadastro, existe fila. Tem pacientes que já estão na fila aguardando. Aí você pensa, se eu deferir aqui, eu posso estar tirando a vaga de uma pessoa que já está há um tempão ali, né, na fila. Sim. Se eu não deferir, pode ser que essa pessoa morra. Então, assim, é uma tarefa que não é fácil, mas que o juiz tem que tomar. Tem até um professor nosso, Dr. Vinícius, que ele até fala que, para nós, né, no dia a dia, analisando os processos, como a doutora disse, no dia a dia, na faculdade, a gente olha para a norma e é uma forma muito fria, né, de fato. Mas ele fala que não são 2 meses, não são 6 meses, né, pro réu ali que tá analisando e tá fazendo a defesa daquele processo. Às vezes a gente olha e fala, eu esqueci, eu deixei de analisar tal caso, eu deixei de analisar esse tipo de defesa. Até mesmo na questão da acusação, né, e às vezes no nosso dia a dia aqui fora, na liberdade, a gente olha para aquela situação como dias, como os meses, mas o que é 2 meses, né, para um réu? O que é 4, 5, 1 ano, 2 anos? Então, realmente tem que ter essa sensibilidade. Sim. E no direito penal, por exemplo, às vezes tem crimes que você pensa assim, nossa, mas a legislação prevê uma pena tão alta e às vezes, né, para crimes que você talvez considera que não sejam tão graves, tem uma pena, né, grande e outros ao contrário. E só que eu tenho que aplicar a lei. Sim. Aí eu não posso fazer nada. Às vezes penso, nossa, que juiz ruim, olha, só deu uma pena tão pequenininha, mas às vezes a pena que está prevista ali é uma pena pequena. Não é algo que o juiz possa, né, tenha liberdade de atuar. Até porque às vezes as pessoas olham para o processo e para a sentença e não tem esse olhar, né? Que o juiz, ele não é que ele tem todo o poder do mundo, ele tem as suas limitações, né? Nós somos limitados ao que está ali. Nós temos ali um âmbito de atuação, um limite ali. Mas as pessoas, às vezes, quando sai na mídia, nossa, por exemplo, foi preso em flagrante e já foi solto. Mas o que acontece? O juiz ele não pode decretar prisão preventiva se não houver um requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. E às vezes, no caso, você pensa assim, nossa, ali deveria ficar preso, mas não teve esse requerimento. Eu não posso deixar preso, por exemplo, numa audiência. Se não tem um requerimento, eu não posso atuar de ofício ali naquele primeiro momento. Aí solta, aí sai na mídia, juíza, solta. É uma coisa bem complicada. E da mesma forma na questão do direito, né? Às vezes é até um direito que você pode ver que o réu ele tem. Às vezes a defesa deixou de pedir. Exatamente. Você quer dar, mas não tem como, Não tem como, porque tem que analisar o que está ali no processo, o que está pedido, né? E muitas vezes, você acha que isso pode também impactar na decisão do juiz? Porque às vezes eles deixam de conceder alguma coisa por medo do julgamento da sociedade? No crime, eu acredito que é mais fácil atuar nesse sentido, né?
porque são questões ali que geralmente você consegue ou intima para se manifestar, dá uma, tipo assim, uma deixa para que quem não pediu possa dar um pedir, sinal, né? Dá um né? sinal, olha, o que você acha, né? Você dá vista para o Ministério Público, para a defesa sobre tal situação, até para te resguardar na decisão. Então, geralmente são situações que, dependendo do caso, quando não vai interferir no direito, né, porque no civil é mais difícil fazer isso aí, porque são duas partes particulares, né? No criminal, não, um lado do Ministério Público, outro lado a defensoria, advogado, né, que está acompanhado o réu. Aí fica mais fácil de atuar no criminal, acredito, suprindo alguma situação que eu entenda que seja necessária e que não tenha sido requerido por alguma das partes. E teve, assim, algum caso, sem citar nomes nem nada, mas teve algum caso que te impactou muito, que você lembra, assim, até hoje, que você não esquece? Teve um caso, na época que eu era juíza de primeira instância, ali na comarca, né, de São Miguel, envolvendo violência contra a criança, né, que nesses crimes o depoimento é feito, é um depoimento especial, né, em que a criança ela vai até o fórum, mas é realizada o depoimento por meio de um assistente social ou de uma psicóloga, né, a criança fica lá na sala, a psicóloga ela fica com o ouvido, a criança não fica nos vendo, mas a gente passa as perguntas para ela. Foi uma situação que um menino foi violentado pelo tio. É algo assim que choca tanto, né? Você vê assim a ingenuidade da criança, vê a barbaridade. E aí quando a pessoa é ouvida, você fica, meu Deus, que frieza. Aquele caso ali me chocou bastante. Daquela criança, eu já fiz vários, né? Com criança, mas daquele menino, era um menino de 6 anos. Essa situação ali não me sai da cabeça, aquela situação. Marca, mas graças né? a Deus hoje eu não estou trabalhando com crimes sexuais, não. A terceira vara criminal, ela tem competência em crimes de trânsito e crimes comuns. Então, os crimes sexuais fica na segunda vara criminal de Ariquemes. Entendi. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas... Eu acho que você também, né? Boas audiências. Mês passado, que a gente está no estágio, precisa assistir algumas audiências. Eu achei muito bacana. Eu nunca tinha assistido a audiência de instrução na vara criminal. E eu achei muito... como eu posso dizer, não foi bacana, mas eu achei que você, a forma que você se expressa na hora quando você vai falar com um réu, com um acusado, é impressionante, tem muita firmeza. E você acha que isso é necessário nessa parte? Tem que ser. Porque se você se mostrar... Porque assim, eu não tenho um perfil de ser, ai, como eu sou brava, né? Mas se você for muito boazinha numa vara criminal, como é que você vai ser respeitada? Sim. Não tem como. Você tem que, pelo menos, ficar séria, né? Ficar séria. Eu acredito que, se mesmo sendo réu, eu tenho que tratá-lo com respeito, né? Até porque, né, ele está ali durante um processo, está ali para ser defendido, vai ser instruído para ver se de fato é caso de condenação ou não, mas tem que ser tratado com respeito, mas também não tem como ser simpática demais, né? É verdade. Dá muita abertura, né? Não tem. E você acredita, assim, que esse perfil, ele, para quem quer a magistratura já de fato, né, por mais que possa ser que no meio do caminho se disperse ou procure outra área, mas para quem já entrou na faculdade e fala, não, eu quero ser juiz, precisa já ir lapidão nesse perfil? Ou chegou ali da... Porque, assim, na magistratura tem muitas áreas, né? Não é só na área criminal. Tem muitos juízes que não gostam da área criminal. Assim, no começo, você não tem como escolher qual área você vai atuar. Mas com o tempo, quando você vai se promovendo, você pode escolher. Então, pode ser que você fique numa vara mais tranquila, uma vara de família, uma vara de infância. Eu acredito que não tem que ter, assim, exatamente um perfil específico, né, para ser magistrado. Não acredito que não. Até por conta dessa possibilidade de você escolher qual área você vai trabalhar. Só mesmo manter essa questão de ter a firmeza ali, independente da área. E o respeito, né? Tanto com o Ministério Público quanto com o advogado. Sim, a gente vê bastante hoje em dia com acesso à internet que muitos magistrados desrespeitam os colegas advogados. Exatamente, porque nós não estamos ali competindo, né? Cada um está trabalhando dentro da sua área de atuação. O Ministério Público está ali como órgão acusador, mas também, por vezes, né, quando verifica que não é caso de condenação, ele pede a improcedência e a absolvição. Então, tem que ter esse respeito mesmo. E qual você acha que é o maior desafio em julgar os casos que decidem sobre a liberdade das pessoas, assim? Eu não tenho tanta dificuldade. Por quê? Porque eu penso assim, eu vou analisar o que está no processo, né, o que tem prova nos autos, o que foi, né, provado durante a instrução. Então, eu não tenho dificuldade nisso. Está aprovado?
condena. Não está provado, absolve. Absolve. Porque muitas vezes eu penso, nossa, esse réu aí com certeza é culpado, mas não tem prova, então eu não vou condenar, então eu vou absolver. Mesmo que eu pense lá no íntimo de ser culpado, mas não tem prova, então eu não condeno. Então eu não tenho dificuldade com isso. Se tem nos autos prova, condena, se não tem, absolve. É muita questão objetiva ali mesmo, né? O que a lei ali, diz. Porque Juntou não tem como. o A mais Até o B. porque se eu, um caso ali que não tem prova suficiente, eu condeno, vai até criar expectativa, às vezes, para um lado e para o outro, porque vai haver recurso, e lá no tribunal, com certeza, a decisão que não está bem fundamentada vai ser revertida, né? Sim. A doutora falou sobre a questão de não ter essa dificuldade, mas existe algum tipo de dificuldade, não sendo essa em específico na questão de julgar, mas no dia a dia, na vara criminal ou em qualquer outra vara que seja, né? Mas como juiz, quais são as dificuldades na atuação ali no dia a dia? No dia a dia, agora com as audiências virtuais, eu acho que facilitou bastante, né? Porque fica tudo mais rápido. Até então, quando eram réus presos, são réus presos, precisavam vir até o presídio, aí isso atrasava, né, para começar, às vezes as testemunhas tinham que se deslocar lá de um sítio longe para vir até a cidade para ser ouvida, e às vezes ficava ali várias horas, e chegava na vez dela, o Ministério Público e a Defesa dispensavam, né, tinha essa dificuldade, né, da distância, e hoje isso não existe mais, porque a maioria das audiências são feitas de forma virtual, a pessoa pode estar na sua casa, no escritório com o advogado, e o preso no presídio, né, e o réu até em casa, no trabalho. Tinha essa dificuldade. E, no mais, eu acredito assim que talvez em outras áreas, assim como, por exemplo, um juiz que é o corregedor permanente de presídios, tem uma dificuldade maior, né, porque ele é responsável ali pelo presídio, então ele tem que fazer as inspeções. No meu caso, eu não sou, então eu não tenho essa dificuldade. E também tem, por exemplo, juízes cíveis que eles são responsáveis, né, pelas casas de adoção, não, as casas onde as crianças estão acolhidas, né, que tem que fazer essas fiscalizações, que também não é o meu caso. Tem essas dificuldades, né, porque você fica preocupado não só com os processos, mas com as crianças, os adolescentes que estão ali, né, os adolescentes internados, as crianças que estão ali esperando ali resolver a situação, né, com relação à família. E para quem, essa é uma pergunta para quem está lá na faculdade, esclarecer. Como que é atuar na prática no processo penal e estudar o processo penal na faculdade? É bem diferente. Porque na faculdade, pelo menos na minha época, eu lia, ficava assim vago, né? Eu comecei a minha mente assim entender mais quando eu fui ser estagiária do Ministério Público. É diferente, porque quando você vê ali na prática, aí você lê aquilo ali, aí você começa a associar, né, o que está ali no livro e aquilo que está na prática. Sim. E às vezes o que está no livro nem sempre é possível realizar exatamente como está ali no livro, né? Tem umas questões ali que você pensa que na prática não tem nem como fazer aquilo ali, né? Mas que você vai se adaptando com o tempo. E assim, entrando um pouco num ponto assim, muito importante, na questão de ser mulher, a doutora acha que teve alguma dificuldade, ou a doutora sempre, nas suas vivências, teve uma abertura, foi tranquilo, no contexto, né, de convivência? Como é que é essa atuação como Acho juiz que até sendo hoje, mulher? assim, tem algum... Porque sempre tem pessoas, né, que não têm o mesmo respeito por um magistrado e por uma magistrada. Eu acredito que tem alguns casos, não são todos, mas que tem diferença de tratamento, sim. Você pode observar em audiências, né? Principalmente assim, quando tem advogado de fora, que não conhece, né, a nossa realidade, tenta se, crescer, né? Acho que talvez até para testar a gente, para ver se a gente tem a firmeza, se vai verificar que já está extrapolando. Mas com o tempo você vai adquirindo experiência, você vai conseguindo contornar, sabe que tem que saber lidar, você consegue identificar, né, os perfis, as características dessas pessoas, até para não deixar chegar a um nível que a audiência vai ser interrompida ou que vai ser preciso redesignar a audiência por conta da discórdia. Então, tem situações, sim, que acontece isso, mas você tem que saber identificar. As pessoas exatamente. acabam duvidando, né, da Mas capacidade do conhecimento. principalmente mulheres. Sim. E aí o que eu ia te perguntar, e qual conselho para nossas operadoras aí do direito, para nossos estudantes que queiram trilhar esse caminho, né? Seja na promotoria, seja na vara do trabalho, seja como juíza na vara criminal ou qualquer outra vara que seja, sendo mulher? Meu conselho é, durante a faculdade, aproveite o máximo, né? Estude.
Porque aquele conhecimento, aquela bagagem que a gente adquire na faculdade, principalmente para o nosso início de carreira, é fundamental. Até para você já passar rápido na prova da OAB, né? E também aproveitar todas as oportunidades que tiverem na questão da prática, né? No estágio, se você quiser ser advogado, um estágio no escritório de advocacia, quiser ser juiz, estagiar no fórum, no Ministério Público, né? Na delegacia, da Defensoria Pública. Acredito que o estágio ajuda muito. Eu, por exemplo, como o estágio que eu fiz no Ministério Público, ele me ajudou muito, né? Principalmente na OAB. Quando eu cheguei na OAB, eu escolhi a área criminal, a segunda fase, né? Quando eu peguei lá, eu olhei assim, meu Deus, parecia que eu estava vendo os inquéritos ali, sabia tudo, assim. Que aprendeu na prática. Foi tudo que eu aprendi na prática. Acho que a prática é muito importante e não deixar de aproveitar essas oportunidades, Sim. né? Que se surgirem, não abram mão. Às vezes a gente ali na faculdade vê uma matéria igual, quando chega na fase de recurso ali para você estudar, você pensa, meu Deus, isso é um bicho de 7 cabeças. E aí quando você vê na prática que você está fazendo ali no dia a dia, sempre, rotineiramente, torna fácil, faz até olho fechado. E aí também não desistam, né? Que na vida a gente vai ter dificuldade, né? Vai ter reprovações, né? Alguns passam de primeiro, mas isso não acontece com todos, né? No meu caso, eu acabei a faculdade no final de 2003. Eu fui tomar posse na magistratura em 2016. Nossa, foi um longo caminho. Apesar de eu ter passado em outros concursos, né? Eu já era analista da Justiça Federal, um concurso excelente, mas não era ainda o que eu queria, né? Então, não desista, prossiga. A estudante, principalmente mulher, mãe, casada, dá para passar também, porque eu tive essa experiência. Pode ser um pouco mais difícil, né? Às vezes você vai precisar de um apoio da família, mas dá para passar também. E agora trazendo um pouco para algumas dúvidas que muita gente tem, eu acho que essa daqui eu já assistindo um júri, foi uma das vezes que eu falei assim, nossa, sério que as pessoas acreditam nisso? Que tem muitas dúvidas, muitos mitos, né, no processo penal e em casos, na prática. Existe alguma ideia equivocada sobre a prisão, impunidade, que a prática mostra de verdade ali, no dia a dia da audiência? Existe alguma pessoa que tem uma visão distorcida sobre algum caso em específico? Como é que isso funciona? Eu acredito que tem assim, né? Que muitas pessoas acham exatamente isso, né? A questão lá, e soltou, porque o juiz, né? Deve ser amigo do juiz, né? Sempre tem isso aí. Sim. Inclusive, eu já vi. Teve uma situação grave aqui na cidade que a pessoa nem chegou a ser presa. E aí não ficou preso por quê? Porque era amigo do juiz, era amigo do promotor, era amigo do delegado. Sempre tem a ideia que por trás que tá tendo algum favoritismo, né? Tá privilegiando, é porque ele é rico, por isso que não tá preso. Mas não é, né? Só quando você tem contato com o processo, quando você lê. Por isso, quando eu vejo as notícias, eu fico assim, não é assim não. Eu teria que ler o processo para ter certeza. Eu realmente não acredito tudo, principalmente nessa parte criminal que sai, porque às vezes não é aquilo que está sendo mostrado ali para a população. E a população acaba acreditando. Sim, daí é onde nasceu o depende, né? Porque às vezes tudo as pessoas chegam e falam, eu tiro uma dúvida e pergunta muito vaga, fala, olha, depende do caso concreto, a gente tem que ir mais a fundo para poder dar uma resposta para a pessoa. A doutora comentou que atua mais na área da questão de crimes envolvendo crime de trânsito e tudo mais. Tem algum mito nessa área em específico? As pessoas acham que funciona de um jeito e de fato funciona de outra forma? Teve algum caso já de depoimento, alguma coisa assim? O crime de trânsito aqui, quando a pessoa, né, ela é abordada conduzindo o veículo automotor e os agentes de trânsito verificam que ela apresenta sinais de embriaguez, é feito o teste passivo. No teste passivo já apita, tem sinal de embriaguez, mas pode ser que a pessoa esteja com outra pessoa no carro e essa outra tenha bebido e o condutor não. Aí a pessoa é convidada para realizar o teste ativo, que é de soprar realmente para fora, mas ela não é obrigada, né? Aí, às vezes, como ela não é obrigada, o agente, verificando que ele apresenta sinais de embriaguez, confecciona um auto de constatação. Então, aí chega na hora da audiência, tem muitos que acham assim, não tem prova da alteração da capacidade psicomotora, né? Tem muitos advogados que falam assim. Mas existe uma resolução do CONTRAN que estabelece, né? O próprio Código de Trânsito estabelece que não é só o teste do etilômetro que comprova a embriaguez. A embriaguez também pode ser provada, por exemplo, por meio de testemunhas, por meio do auto de constatação. Nesse auto de constatação tem que estar descrito um conjunto de sinais de embriaguez. Então, essas coisas, assim, confundem bastante, assim.
E aí chega na hora da audiência e você fica, meu Deus, vou ter que rebater isso aqui de novo, pelo amor de Deus. Às vezes as pessoas acham que só porque não assoprou o bafômetro, por exemplo, tá isento. Não tem nada a ver. Pode ser que tenha outros sinais que a nossa legislação permite que você seja condenado ainda assim, né? Mas é um mito nessa área, Mas é um mito, E aí, por exemplo, agora que surgiu, né, tem uma situação de que, se comer pão pode alterar. Sim. Mas a alteração que dá ali é muito insignificante a ponto de, no caso do etilômetro, chegar ao limite, que é a partir de 0,34. Tem que comer muito pão. Tem que comer muito pão para poder dar ali, tá? Sim, verdade. E para quem quer seguir na área criminal, assim, seja advocacia, Ministério Público, a doutora passou aí por algumas experiências, seja magistratura, por onde começar? A doutora comentou que comprou alguns cursinhos e tudo mais, mas esse é o primeiro passo? Como é que começa? Primeiro, assim, você tem que saber qual a área que você quer, né? Porque a partir do momento, eu vou estudar para, por exemplo, eu queria o MP. Então, eu vou pegar os editais do concurso, né? E aí, você pega os editais, vê qual que é a instituição que geralmente faz os concursos, verifica como é que é a prova. Porque nesses concursos, desses mais assim, magistratura, Ministério Público e Defensoria, tem várias fases. Mas um concurso, por exemplo, de analista, de técnico, às vezes cai mais lei seca. Então, essas questões que são importantes, né? Porque se for lei seca, então, vê qual é a lei que vai cair, Código Penal, e lê. Eu lembro que por dia, quando eu estudava concurso, eu estudava umas 2 horas só de lei seca, todo dia. Nossa. Porque se eu não passasse na primeira fase, não ia conseguir avançar. Então, eu precisava aprender a lei seca. Então, eu estudava bastante lei seca. Então, e fazer cursinho também me ajudou bastante. Porque na época que eu comecei a estudar para concurso, estava na época do LFG, né, do Luiz Flávio Gomes, depois mudou. Não, era IELF, depois passou para LFG. E aquele cursinho ali pra gente, acho que foi o divisor de águas pro povo de Rondônia, que não tinha condições de ir pro Damásio, por exemplo, lá para São Paulo. Porque daí você conseguia estudar com professores, né, os professores lá de São Paulo, que eram os top. E aí, lá nesses cursinhos, eu acho muito importante fazer cursinho, porque no cursinho eles te direcionam, né, como estudar. Sim. E você saber o que é importante. A minha chefe mesmo, que ela me ajudava muito nessa situação, a doutora Ana Maria, ela falava, para você passar no concurso, você tem que ser clínico geral. Não adianta você, eu sei muito disso aqui, mas não sabe o básico de outras matérias. Se você não sabe o básico daquilo ali, do direito empresarial que vai cair, você vai reprovar. Sim. Então, você tem que ser um clínico geral, você tem que saber um pouco de cada área, nem que depois que você assumir e conseguir passar, você se especializa e supre aquelas fases que você ainda não sabe tanto. Sim, até inclusive informática, tem muitos cursos na área do direito que cobra informática, cobra português, de analista mesmo. Então, além do direito, você tem que saber mais matérias. Vamos para a dinâmica rápida, Kelly? A gente vai fazer uma dinâmica, você pode responder com apenas uma palavra, com respostas mais curtas, tá? É uma qualidade essencial para quem quer crescer no direito. Conhecimento. Se aprofundar ali na busca diária, isso. Né? Sim. Um erro comum de quem está começando. Se comparar. Acho que a gente não tem que se comparar com outras pessoas. Cada um tem um perfil diferente. Não é porque eu acho que o outro é melhor que eu não vou conseguir. Sim. Nossa, isso é muito importante, né? Porque muitas das vezes a gente acaba se comparando. E às vezes a gente acha que a gente tá se inspirando, mas a gente tá se comparando. Então, sempre ter esse olhar de inspiração e não de comparação. Não medir a nossa vida com a régua do outro. Exatamente. Né? É importante. É uma palavra que define a sua trajetória. Persistência. Pelos anos que eu demorei. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena, com persistência. Um livro que você indica. Não precisa ser da área do direito somente. A Bíblia. Perfeito. E para fechar, se pudesse dar um conselho direto para quem está na faculdade hoje, qual seria? Como eu já até tinha dito, né? Aproveitar para estudar bastante nessa fase, né, da faculdade, adquirir o máximo de conhecimento possível e não deixar de aproveitar as oportunidades da questão da prática, né? Eu acredito que os estágios, eles ajudam muito no início, assim, da carreira, até para você definir a área que você quer seguir.
E é exatamente esse tipo de troca que a gente quer levar para a 5ª Semana Jurídica, que vai acontecer lá em outubro. Uma troca de experiência, um espaço de conexão real e aprendizado prático, e acesso direto a quem vive o direito todos os dias. Doutora Catiane, muito obrigada pela sua presença, pela sua troca de conhecimento. E antes de finalizar, a gente gostaria de entregar uma lembrança para você. Obrigada. Foi um prazer. Espero que a minha trajetória possa inspirar pelo menos uma pessoa. Com certeza, esperar vale a pena. E para você que está assistindo com a gente, fique de olho. Todo mês a gente vai lançar um episódio nas nossas redes sociais, às 18 horas. É isso. É isso. Muito obrigada e nós vemos no próximo episódio do Fora dos Autos.